E aí, pessoal, beleza? Bora lá continuar nosso curso Conhecendo a Golang, estudando aqui os principais conceitos da linguagem Go. A gente já está na aula aqui 14. Hoje a gente vai falar sobre slices. Na aula passada, a gente viu sobre arrays, né? Então, se você não viu a aula passada, peço que, por favor, vá ver antes de assistir essa aula, porque ela é um pré-requisito. Então, para você entender slides, você precisa entender a rede também. Então, se você chegou aqui de alguma maneira através de algum link direto, peço que veja primeiro a aula de número 13 aí para entender melhor o conceito de array, certo? Bom, hoje a gente vai aprender esse novo tipo que existe aqui na linguagem Go. Esse tipo, ele não existe em outras linguagens, né? Mas vocês, para a galera que veio, por exemplo, do Python, vai, vai notar alguma semelhança. Vocês vão ver que tem algumas operações que a gente faz aqui com Slice que é mais ou menos o que a gente consegue ali fazer com o Python, usando, usando as coleções lá do Python, certo? Mas a aula aqui é de Go, não é de Python, então vamos lá para entender o que são slides, né? Então a gente vai ver hoje a diferença de array de slides para array. A gente vai ver que dá para criar arrays a partir de slices. A gente vai fazer a declaração de um slice literal. Isso aqui nada mais é do que declarar e já atribuir um valor para um slice. A gente vai ver que dá para definir métodos em slices. Imagino que você já lembra quando a gente definiu métodos em um tipo. E slice é um tipo, então a gente consegue colocar métodos em slides, certo? Então esse é o roteirinho aí da aula de hoje. Então vamos lá pro código, sem mais delongas, e aí a gente vai explicando aqui os conceitos de slides. Bom, na lição passada a gente tinha criado um array, por exemplo, a gente criou aquele array lá de dias. Deixa eu ver se eu ainda tenho ele aqui guardado, que aí a gente poupa a digitação. Pronto. A gente criou esse array. A gente viu que isso aqui era um array, né? Então, vou só imprimir aqui para o Go me deixar sossegado. E aí, rodando isso aqui, ele vai mostrar o resultado do array, certo? Bom, algumas características a gente viu que o array tem, né? Uma delas é o seu tamanho pré-definido. Então, isso daí, de certa forma, acaba limitando um pouco ali o uso de arrays. Então, talvez você, na aula passada, você tenha visto, pô, mas se eu quiser trabalhar com array e eu não sei ali o tamanho, né? Se eu quiser armazenar uma estrutura que não tem um tamanho fixo, né? Como que eu faço? Bom, aí justamente é onde entra o array. O slice, ele tem um tamanho dinâmico, diferente do array. Então essa já é a primeira de cara. Essa já é a primeira diferença de um array para um slice. Então, vocês estão vendo aqui, né, que o compilador está identificando que esse array ele tem um tamanho de 7. Agora eu vou fazer o seguinte. A partir desse array, um slice, né, se a gente traduzir, é fatiar, né? Então a gente vai fazer exatamente isso. Então vamos fatiar esse array em algumas partes. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de FDS, certo? Fim de semana. Vou chamar de FDS e eu vou pegar esse array dias da semana
E eu vou fazer o seguinte, eu vou fatiar esse array. Ao invés de eu pegar o array completo, eu vou pegar só uma fatia dele. E essa fatia, existe algumas maneiras de fazer isso no Go, certo? Eu vou mostrar agora, isso aqui é a parte que eu falei lá que é parecido lá com Python, né? Eu não me recordo agora o nome que o Python chama isso daqui. Depois você pode dar uma pesquisada aí, não estou lembrando de cabeça aqui. Mas você usa esse dois pontos aqui para definir dois índices, certo? Então aqui eu vou definir o começo e o fim. A gente tinha trabalhado isso aqui, por exemplo, lá na string. Então a gente conseguia pegar um pedaço da string. Né? Então, sei lá, tem o domingo ali, eu posso pegar mingo. Né? Então eu colocava aqui o índice. Então funciona mais ou menos parecido. Se eu colocar, se eu colocar só o segundo índice, isso significa que o primeiro aqui vai ser do início do array até o limite que eu informar. Só que esse limite, ele nunca entra o valor que eu coloco, é sempre menos um, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, 2, certo? O que é que ele vai imprimir? Ele vai imprimir 0, 1 e pronto. Ele não vai colocar o 2. O 2 ele não entra na contagem, certo? É sempre um a menos. Então se eu imprimir esse o que parecia ser um array, na verdade é um slice, certo? Isso aqui a gente está fatiando o array. Então essa estrutura que a gente tem aqui, ó, ela é na verdade um slice. Então vou imprimir aqui só para a gente explicar, certo? Então ele pegou, ó, segunda e terça. Então ele pegou o 0, o 1 e aí o 2 ele não pega. Então essa aqui é uma forma. Eu posso também fazer o contrário. Eu posso informar aqui o índice inicial. Então, por exemplo, 6. E aí ele vai tratar isso aqui da seguinte forma. É a partir do 6, e aí o 6 entra, né? Só o aqui que é exclusivo, até o fim do array. Então esse slice aqui, ele vai ter agora o que? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter só o domingo. Então se eu imprimir aqui, ó, ele mostrou só o domingo, né? Vou voltar aqui para fazer lógica aqui o nome do slice, né? Fim de semana. E agora ele vai pegar o 5 e o 6. Ou seja, ele começou do 5 e vai até o fim do array. E aí se eu imprimir, ele vai mostrar sábado e domingo, certo? Eu posso também pegar, colocar os dois valores. Então eu posso dizer o seguinte, eu quero do 0 até o 5. E aí, só lembrando, né? 0, 1, 2, 3, 4. Então ele vai pegar até sexta-feira. Então se eu imprimir aqui, ó, de segunda a sexta-feira, certo? Então tem essas três formas e tem a última forma, né? Então o limite inferior, limite superior, eu posso colocar só o inferior, eu posso colocar só o superior e eu posso colocar só os dois pontos, certo? E aí o que acontece? Ele pega todo o array, né? Tá, mas qual é o ganho disso daqui, né? Usar isso daqui? Bom, o ganho é o seguinte, quando eu uso o dois pontos aqui, o fatiamento, né? Eu transformo essa variável agora no slice. Então, essa é a vantagem, digamos assim, de fazer isso. Então, por exemplo,
Lembra lá quando a gente usava o printf para ver o tipo das variáveis? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Fazer o seguinte, eu vou usar o printf para mostrar o tipo dessa variável de semana. E eu vou também mostrar o tipo do array dias de semana. Então vou imprimir, ó, e tá aqui, ó, os dois tipos. Esse aqui é o tipo do fim de semana, dos dias de semana, desculpa, e esse é da variável FDS. Olhando assim, você pode imaginar, pô, então isso aqui é a mesma coisa, mas não é, certo? Quando eu informo o tamanho do array, na verdade, quando eu informo o tamanho entre colchetes, eu estou dizendo que aquilo ali é um array. Quando eu não informo, isso aqui é um slice, certo? Então essa é a principal diferença. Isso interfere em quê? Interfere em bastante coisa. Então, por exemplo, se eu criar um método func, sei lá, show ou print, vou botar aqui print, certo? E aí, digamos que eu queira, pronto, fazer isso aqui. Eu queira mostrar os dias da semana. Então eu coloco aqui que ele recebe um array com 7 posições, certo? Eu não consigo passar, por exemplo, então ó, vou chamar aqui, vou apagar, vou comentar isso aqui e vou fazer o seguinte. Vou chamar o print e vou passar o dia da semana, certo? Show de bola. Imprimiu aqui, ó. Deixa eu só apagar pra gente. Pronto. Aqui. Tirar aqui. Eu vou deixar isso por enquanto para ele não. Não. Pra ele não reclamar. Vamos lá. Certo? Então ele imprimiu completinho aqui o array. Caso eu queira passar aqui, por exemplo, vou criar aqui, vou voltar aqui o fim de semana. Vou pegar o array completo, certo? Usando o slice aqui. E vou chamar o método print. A função, desculpa, print. E vou passar FDS. Olha o que é que o Go faz. Ele não compila. Por quê? Por que ele não compila? Porque ele está dizendo o seguinte. Ó, lembra que o Go é fortemente tipado. Então, eu estou tentando passar um slice, ou seja, um array, entre aspas, de string sem tamanho, para uma função que espera receber um array de 7 posições. Então, isso daqui faz diferença nessa hora. Então, você há de convir que é um pouco complicado de se trabalhar dessa maneira aqui. Então, imagina ter que colocar sempre o tamanho, né? Tá, pode ser que em algum caso ali você queira usar dessa forma para pegar um tipo mais específico, né? Então, sei lá, o dia da semana você espera sempre que seja um array de 7 posições. Então, de repente, aqui você pode usar um array mesmo, certo? Mas você precisa estar ciente dessa limitação. Não é uma limitação, na verdade, é um tipo, né? Então, vocês viram que, na verdade, são dois tipos distintos. Tá? Então, eu tenho o tipo slice e eu tenho o tipo array, certo? E a diferença é basicamente essa. E aí eu posso ver essa diferença aqui usando a tipagem. Outra coisa interessante, né? Do tipo slice. Lembra na aula passada quando a gente tentou alterar tentou alterar um array passando ele como parâmetro? E aí lá dentro a gente tentava alterar as notas, né? Zerar, acho que era até isso o nome do método, zerar notas. E aí a gente observou que dentro da função o array era modificado, mas o array original passado como parâmetro ele permanecia intacto. Aqui a gente vai ver um comportamento diferente. Então eu vou criar aqui, ó, por exemplo,
Vou criar aqui uma função, vou chamar de uppercase. E eu vou passar um slice, certo? Vou apagar isso aqui só para aproveitar o que o Pilot fez, só para a gente ganhar tempo. Mas vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o array e eu vou usar essa função aqui do método strings. Desculpa. Do pacote strings. Tem uma função lá, um método chamado toUpper. Ele pega uma string e converte para maiúsculo, certo? E eu vou alterar aqui, ó, cada posição do meu slice, certo? Agora vamos ver o que que acontece na prática quando eu faço isso. Vou apagar tudo isso aqui, a gente já viu, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou imprimir o array inicialmente. Eu vou só mudar aqui para o slice, certo? Então eu vou imprimir o slice original. E aí eu vou chamar a função uppercase, passando esse slice, certo? E eu vou imprimir novamente o slice original. Pronto. A gente viu na lição passada que esse comportamento aqui, ele fazia com que o elemento original ele não fosse alterado. Agora vamos ver o que acontece aqui usando o slice. Vou rodar e eu esqueci de imprimir. Não, tá certo. Pronto. Pronto, eu imprimi aqui primeiro, tá aqui. Imprimi o array original, tá aqui, dias da semana. Passei esse slice, na verdade, array não, tô falando array, mas é slice. Passei esse slice para a função uppercase. Lá na função uppercase, ela tá alterando cada elemento desse slice e colocando para maiúsculo. E aí, quando eu imprimo novamente o slice original que eu passei aqui, você pode ver que ele foi modificado, certo? Inclusive, se eu colocar aqui, ó, se eu chegar aqui e colocar outro elemento ou apagar algum elemento, eu vou colocar isso aqui para não dar spoiler. Lembrei agora do que a gente vai ver na aula seguinte. Mas a gente vai ver só o básico aqui do slice, porque senão a aula vai ficar gigantesca. Então, mas deu para entender, né? Eu estou modificando aqui, ó, o elemento e ele está alterando o elemento aqui do que eu passei como parâmetro, certo? Por que que acontece isso? A gente vai entender isso melhor na aula seguinte, quando a gente for entrar mais a fundo no que é o slice. Mas só para adiantar um pouco aqui a sua curiosidade, um slice ele nada mais é do que uma estrutura que aponta para um array por debaixo dos panos. Então por que que isso daqui funciona com slice e não funciona com array? Porque na verdade os dois são passados como uma cópia, né? Quando eu passo um slice aqui, eu passo também uma cópia do slice. Só que qual é a diferença? É que essa cópia ela aponta para um array já existente. Então por isso que quando eu altero o slice, eu altero o array original, porque aquele slice, embora uma cópia, ele está apontando para o array original. Isso vale também para qualquer pedaço do slice que eu pegar, certo? Então, digamos que eu faço o seguinte, lembra lá vou pegar aqui, por exemplo, o domingo, certo? O domingo, se eu fizer isso, ó, dias da semana, e eu vou pegar o domingo, certo? Domingo aqui está na posição 6. Só que eu não vou usar aqui o 6, certo? Porque senão ele vai pegar só um valor.
eu vou pegar, eu vou transformar em um slice, certo? Agora aqui ele é um slice da posição 6 até o final, que no caso é só o domingo, certo? E aí é o seguinte, eu vou imprimir esse cara aqui para vocês verem, domingo. Observe que ele é um slice só com um elemento. E aí o slice quando você pega ele começa também com a posição 0, certo? Então se eu fizer aqui, ó, domingo 0, ele vai mostrar só domingo, certo? O texto, ou seja, eu estou pegando a posição 0 do array, do slice. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso alterar esse cara para, por exemplo, colocar aqui em inglês, certo? Sunday. Certo? E aí eu vou imprimir novamente aqui o domingo para vocês verem que está alterado, certo? Virou Sunday. Agora, olha só que coisa interessante. Se eu imprimir agora o array original, dias da semana, não, vou imprimir todo, certo? Olha que coisa interessante. Ó. Olha o que aconteceu com o domingo aqui, certo? Virou Sunday. Por quê? Porque eu alterei aqui, ó, o slice. Lembra aquilo que eu falei? Mesmo eu pegando aqui, ó, o pedaço do slice, quando eu altero, esse cara aqui, ele tá apontando pro slice, pro array que tá em memória. Então, qualquer slice que eu alterar, vai alterar o array que ele tá apontando. Então, por causa disso, é bem comum a gente, em Go, trabalhar mais com slice do que com array. Vocês vão ver que 99% das situações a gente vai trabalhar com slice ao invés de array, certo? Porque é mais flexível, né? Eu tenho essa possibilidade aí de passar como parâmetro, alterar, ter um tamanho dinâmico. A gente vai ver um pouco mais disso na lição que vem. Bom, para finalizar essa aula, a gente já viu, já viu isso, já viu isso, já viu isso. Só falta a gente ver a parte de definição de método. Isso aqui eu vou fazer bem rápido. A gente já viu aqui, na verdade, né? Vou aproveitar esse método aqui, por exemplo, para fazer transformar ele no método. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um tipo. Esse tipo eu vou chamar de, sei lá, dias da semana mesmo. Vamos lá. E ele vai apontar para, ele vai ser um alias, né, para um slice de string, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse cara aqui no método, né? Quem lembra aí? Quem lembra aí como é que faz? Aproveita, pausa o vídeo agora e tenta transformar essa função em um método do tipo dia da semana. Beleza? Tentou? Então vamos lá, vamos fazer. Como que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui o método receiver, né, que a gente chama, receptor. Eu vou chamar aqui de D e vou colocar aqui dias da semana, certo? E aí aqui eu vou tirar o parâmetro, certo? E aqui eu vou colocar D, aqui colocar D e aqui colocar D, certo? Pronto, agora eu coloquei esse método no slice. Então eu consigo chamar essa função. Então eu consigo fazer o seguinte, dias da semana, ponto
E dias da semana. Ah, não. É porque preciso trocar aqui o tipo, né? Dias da semana. Pronto. Agora sim. Pronto, uppercase. E aí, deixa eu comentar tudo isso daqui. E vou imprimir aqui o dias da semana. Certo? E aí, ó. Ele alterou o array, né? Então ele, desculpa, fala, alterou o slice. Então eu criei esse método, agora eu consigo usar para qualquer slice. Né? Na verdade, coloquei dias da semana lá, mas enfim, né? Então se eu criar qualquer variável aqui, né? Sei lá, nomes. E aí ele é um slice, fazer o seguinte, né? Robson, José e Maria. Nomes. Aí não é um slice, né? Eu tenho que colocar. Vai ficar esquisito aqui, mas tudo bem. Colocar dias da semana. E aí eu consigo, né? Fazer. Se eu imprimir aqui, por exemplo, nomes. Vocês vão ver que tá do jeito que eu coloquei, né? Robson, José e Maria. E aí se eu pegar nomes.uppercase, ele vai transformar tudo em maiúsculo. E aí, ó, show de bola, tá aqui, ó. Robson, José e Maria. Certo? Bom, então é isso. Né? Vocês viram aqui como é que é bem tranquilo. Eu consigo transformar, associar métodos a um tipo. Isso aqui dá muita flexibilidade. Então você consegue colocar métodos utilitários lá, sei lá, ou um tipo seu que você crie. Então, bem flexível, bem bacana. Certo? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. A gente ainda vai ver mais coisas sobre slices, né? Então tem bastante assunto ainda para ver sobre slices. A gente talvez mais uma aula ou duas sobre esse conteúdo. E aí eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, tenha sido proveitosa. Aí, se você gostou, não esquece de deixar o like no vídeo. Se quiser deixar um comentário aí também para ajudar no engajamento. E claro, né? Sempre compartilhar aí com seus amigos, seus grupos, o nosso canal e as nossas aulas. Beleza? Então a gente se vê na próxima segunda. Valeu!